Olá pessoal, tudo bem por aí? Esperamos que sim. Este é o Mundial Telenotícias com os principais fatos do dia no Brasil e no mundo. O bicho está pegando e pegando feio, exatamente como vínhamos falando aqui. O caso da USAID ou USAID, como começaram a chamar, está avançando e vai ter repercussões no Brasil, sim. E o que é isso? Dinheiro do governo Biden para financiar estruturas com o objetivo de calar a direita mundial, usando inclusive o poder judiciário. Não está legal isso e nós vamos repercutir em nosso programa de hoje, assim como vamos falar das iniciativas do governo federal para tentar barrar a anistia para os condenados do dia 8 de janeiro. O presidente do país só pensa no ex-presidente e nas eleições de 2026 e se esquece das senhorinhas que já foram condenadas a 17 anos de prisão e precisam do perdão judicial. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco, mas antes preste atenção no recado de nosso apoiador. É bem rapidinho e a gente volta em instantes. Até já! Hoje eu não sinto mais nada, nem na ponta dos dedos, não sinto mais dor nenhuma, mesmo um milagre mesmo, né? Como eu achei que era um milagre, eu me enganei bastante. E sei que tem muitos irmãos que ouvem e pensam assim, meu irmão, não é propaganda. É uma pura verdade. Tenho de agradecer a Deus por tudo isso. Hoje eu estou livre. Glória a Deus, aleluia. Olá, meu querido Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez para falar desse fenômeno, desse produto que está transformando vidas, o Articulark. E você acabou de ouvir mais um depoimento real de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. Não sofre porque colocou o Articulark no seu dia a dia e é o que você vai fazer. Gente, presta sua atenção. Você que está sofrendo há muito tempo. O ano passado passou sofrendo com dor, esse ano entrou o ano sofrendo com dor, e aí sempre sofrendo, nunca tem solução. Compra um remédio aqui, compra um outro remédio ali, faz um tratamento, e mesmo assim você nunca encontra resultado. Eu quero falar uma coisa pra você. Tem jeito pra você, e o jeito é com o melhor tratamento hoje ortopédico que nós temos no Brasil, o Articulark. E por que que nós somos o produto hoje ortopédico mais famoso e mais vendido do Brasil? Porque esse produto, ele dá resultado rápido. É o único produto que consegue entregar o que você precisa já a partir da primeira semana de uso. Eu tô falando que esse produto ele vai desinflamar o seu corpo, ele vai tirar aquelas dores crônicas, ele vai lubrificar toda a sua parte locomotora, as articulações, aonde está atrofiado, ele vai desinchar todo o seu corpo e as dores elas vão desaparecer. E isso acontece já a partir da primeira semana de uso. É incrível. O resultado é muito rápido porque ele tem uma fórmula muito forte, muito potente, e essa fórmula ela combina os melhores nutrientes ortopédicos. Todos são recomendados pelos ortopedistas. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, que é o ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, o ácido hialurônico ortopédico é uma injeção, é uma infiltração que eles aplicam lá no joelho, quando tá batendo osso com osso. Hoje, na verdade, ninguém mais faz cirurgia. Hoje a cirurgia ela foi substituída por infiltração. A pessoa tá com desgaste lá, tá batendo osso com osso, o que o ortopedista ele faz hoje? Ele faz a ressonância, detecta o desgaste, ele vai e coloca para você, fala assim, ó, ou você faz cirurgia, ou a gente faz um tratamento com infiltração, que é muito melhor, porque a cirurgia você tem um pós-operatório, você fica em casa, quem tem que trabalhar, por exemplo, não dá, quem tem negócio, não dá, é difícil. Então, para você fazer uma cirurgia hoje, você perde tempo e outra coisa, ainda tem o fato da cirurgia, da prótese, o seu organismo não aceitar, ou tiver rejeição, se tiver rejeição acabou, aí você sofre mais ainda, e é por isso que o ácido hialurônico ele substituiu, porque é um procedimento através de uma injeção, que é muito mais fácil e o resultado é muito mais rápido. Então, gente, dentro do Articulark já tem esse ácido hialurônico, então você vai poupar as injeções, vai poupar medicações e até cirurgia. Então, gente, você que está sofrendo aí com artrite, artrose, bursite, tendinite, desgaste das articulações, não consegue se movimentar direito, não consegue dirigir, subir, descer uma escada, já pega um papel e caneta, já vai ligando agora porque hoje a promoção tá imperdível. Desconto máximo para quem ligar agora. Já vai ligando, o telefone é esse aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Hoje, para os 2.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar o desconto máximo, a tabela máxima para você. Se for aposentado ou pensionista, facilidade, hein, para você. Então aproveita e liga. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E olha só, atenção,
Para você que ligar agora, além do desconto especial de hoje, eu vou mandar para você de presente 2 pomadas, que são as pomadas lançamento, pomada bálsamo dourado e a pomada gelo seco. Gente, essas pomadas, elas são importantes porque elas têm uma nanotecnologia. São pomadas premium. São pomadas que elas ultrapassam todas as camadas da pele, chegando lá no foco da dor. Então você vai usar essas pomadas sempre de dia e de noite, sempre usando certinho. E junto com as pomadas ainda vai um massageador profissional. Aquela pistola que você massageia o seu corpo. Isso é muito bom, porque você pode usar no escritório, pode usar em qualquer lugar que você for. Então é muito bom. E esse massageador tem 4 ponteiras para você fazer uma massagem mais intensa, mais moderada. É muito bom. E o melhor de tudo é que tudo isso você recebe em casa nos próximos dias e o pagamento é só pro mês de março. Pagamento pro mês de março. Então, gente, sofrimento tem que acabar, não dá pra aceitar viver com dor, e conviver e aceitar viver com dor é a pior escolha que a gente possa ter. Saúde é tudo, sem saúde ninguém vive, então cuide da sua com Articular, que é o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises. Eita, que a coisa está ficando cada vez mais feia para quem aceitou entrar em um esquema criminoso para calar a direita mundial. O fio do novelo de lã foi puxado e as novas autoridades americanas querem chegar até o final. A USAID, United States Agency for International Development, é uma agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, um órgão do governo americano responsável por assistência humanitária e desenvolvimento global. Ela foi criada em 1961 pelo presidente John F. Kennedy, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, a democracia e a estabilidade econômica em diversas partes do mundo. Legal? A proposta era bem interessante. Só que o jogo virou. E essa agência passou a ser uma ferramenta perigosa da esquerda americana e globalista para suprimir, calar e sufocar a direita conservadora mundial com o objetivo de não deixar as oposições ao sistema crescerem mundo afora. Com a entrada de Elon Musk no governo de Donald Trump, ele pesquisou e quis saber de onde e para onde estava saindo e indo o dinheiro do pagador de impostos, o americano. Para que serviam os financiamentos internacionais? Para que serviam esses financiamentos internacionais? Ele puxou uma linha solta e descobriu um balaio de gato gigantesco. A USAID estava usando o dinheiro público do governo americano para financiar ditaduras e censuras pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Vejam só. Quem está revelando isso com vasto material comprobatório é um ex-funcionário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele diz, inclusive, que uma das ordens do sistema de Joe Biden era sufocar e impedir que o ex-presidente Bolsonaro vencesse as eleições de 2022. Veja um trecho do que ele anda dizendo com o apoio irrestrito de Elon Musk e do presidente Donald Trump. Veja. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there. Funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Uau, isso é muito sério. É seríssimo. E Elon Musk, que é o braço direito de Donald Trump, agora no governo americano,
promete ir até o fundo do poço e revelar toda a verdade para o povo americano. Os parlamentares brasileiros já começaram a agir e rapidamente. O deputado Gustavo Gaia entrou com um pedido urgente de CPI para investigar as consequências. Veja. A gravidade do que nós estamos falando, isso é um direto ataque à soberania do Brasil, no qual dinheiro americano e agências dos Estados Unidos usaram de ONGs brasileiras de fachada e também de agentes políticos, autoridades do Estado, para censurar o Brasil e manipular as eleições, para impor leis no nosso país, para silenciar a oposição, para controlar o debate político. Um claro ataque à nossa soberania. Bom, nós estamos indo atrás de novas informações, já estamos recebendo alguns documentos, inclusive dentro da USAID, que o Elon Musk fez questão de desativar. Há muitas evidências que mostram dinheiro sendo enviado para organizações no Brasil e até mesmo diretamente para agentes políticos, para manipular o debate do nosso país. Então é por isso mesmo que eu já protocolei um requerimento de CPI, uma CPI para investigar o quão profundo, o quão eficiente, o quão danoso, qual foi o nível de impacto que essa ação dessas agências americanas, na maior parte durante a administração do Joe Biden, chegou ao Brasil e manipulou a opinião pública, fomentou a criação de leis em relação à censura, fomentou a perseguição de políticos e de pessoas comuns do nosso país. Então, só para você ter uma ideia, um trecho desse meu requerimento da CPI é: há fortes indícios da possível utilização desses recursos para interferir em processos eleitorais, estabelecer a censura, regular as redes sociais, promover debates políticos direcionados e atuar na construção de narrativas midiáticas que favoreçam agendas políticas específicas, não necessariamente alinhadas ao interesse do povo brasileiro. Mostro vários exemplos, links que provam o que eu estou falando, e lá no final, só para você ter uma ideia, nós temos aqui ONGs como Redes Cordiais, Instituto Vero, que receberam dinheiro dessas agências criadas para fomentar a censura. E essas ONGs tiveram reuniões com ministros da Suprema Corte Federal. Uou! Veja que isso não é papo furado, não. São provas e contundentes. Nos Estados Unidos, essas narrativas que as autoridades brasileiras estão acostumadas a contar não colam. O processo vai andar e será exposto para o mundo inteiro, onde a direita foi massacrada por forças ocultas, disfarçadas de defesa da democracia. Elon Musk acertou em cheio onde fica a concentração dos recursos usados para financiar a agenda globalista e mandou fechar a agência USAID. Mas os diretores responsáveis, assim como todos os funcionários, pagarão pelo que fizeram. Vamos ver mais um trecho que o ex-funcionário do Departamento de Justiça fala sobre os líderes mundiais. Veja. The Atlanta Council receives U.S. taxpayer funding from the State Department, USAID, the National Endowment for Democracy, the CIA cutout, the Defense Department, the U.S. Marines, the U.S. Air Force, the U.S. Navy, and numerous other federal agencies. Every single one of those provide annual funding every year to this group you are about to watch, training journalists from Reuters, from the New York Times, from Der Spiegel, from Le Monde, in a frigging how I learned to stop worrying and love the bomb style smoky room, so that they can go back to their desks and flag disinformation in Trump tweets and pro-Brexit tweets. That means the same electorate who democratically elected Donald Trump as president in 2016 also paid a NATO think tank to train journalists to muzzle Trump's social media reach ahead of the 2020 election cycle. This is in 2019. This is 5 years ago. The Atlanta Council is known as NATO's think tank. Let me just see you understand. It's literally NATO's civilian, clandestine, political action consensus building firm. This is what they're known for in Washington. They represent NATO. So again, their largest funder, the United States Department of State, and then Defense Department, Department of Energy, because they're about control of energy geopolitics, USAID, National Endowment for Democracy, the CIA cutout, the Marines, the Air Force, the Navy, all in a single year. What are they paying them to do?
to influence and advance on the civilian side what the military intelligence and diplomacy sphere wants to be done at the geopolitical and military level. The Atlantic Council has 7 CIA directors on its board. A lot of people don't know that 7 former number 1 chiefs of the Central Intelligence Agency are still alive, let alone all concentrated together on the board of a single institution promoting worldwide social media censorship of politicians like Donald Trump and Jair Bolsonaro and Modi in India and Marine Le Pen in France, okay? E viu que até Marine Le Pen entrou nessa aí. Para falarmos mais sobre este caso, estamos recebendo em nossos estúdios hoje o deputado-general Eduardo Pazuello. Seja muito bem-vindo, deputado. O senhor foi uma das pessoas que entraram na mira deste sistema todo. Como é que o senhor está vendo isso tudo agora com essas denúncias que foram apresentadas primeiramente por Elon Musk? Logo, ele não parece estar mentindo. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado aos nossos telespectadores que estão acompanhando. E eu queria dizer para vocês que é um absurdo o que nós estamos observando, tomando conhecimento de como funcionou o sistema. A gente viu as consequências desse sistema, como ficou na ponta da linha, mas a gente não sabe como funcionava, né? Só as consequências. Ficou claro. Bem, antes disso eu quero dizer o seguinte, os Estados Unidos sempre tentou intervir, obviamente, em políticas internas dos países da América do Sul e da América Latina. Isso não é uma novidade e, obviamente, isso já veio de outros governos americanos e só que dessa vez tem um detalhe. Com a internet, com a possibilidade de censurar o WhatsApp, Telegram e agir, obviamente, nas redes sociais, essa é a grande novidade. Eles estão muito mais efetivos no trabalho de influenciar, de intervir no processo eleitoral dos países da América Latina. Então, o americano, quando tentava intervir contra a esquerda, ele não tinha muita coisa para fazer. Mas agora, quando o governo de esquerda americano do Biden quis intervir no crescimento da direita conservadora da América Latina, principalmente no Brasil, eles tinham instrumentos para fazer. E essa USAID, ela tinha bilhões de dólares para investir. E ela financiou realmente. A gente observa que, pelo que está dito pelo Mike Pence, que eles conseguiram realmente contratar ONGs, conseguiram chegar em empresas que prestavam serviço ao TSE. Isso está claro, está escrito. E nós temos que descobrir isso com detalhes, nós temos que botar isso a limpo e entender o grau da interferência externa nas eleições brasileiras e na política brasileira e na justiça brasileira. A censura que aconteceu foi real e ela foi unilateral. Ela foi seletiva, é uma censura seletiva e isso com certeza influenciou, tornando uma eleição muito menos democrática, muito parcial. E aí, obviamente, nós temos a vitória do PT nas eleições em 2022. Eu acredito que a CPI proposta pelo Gaia, ela vai dar oportunidade da gente aprofundar isso. Também existem outras possibilidades de requerimentos de informação. Nós podemos agir junto com denúncias aos parlamentares americanos que podem investigar isso no Congresso americano, denúncias à PGR, abertura da CPI, como já coloquei aqui, e isso são ações que precisam ser feitas imediatamente. Não pode esfriar, tá bom? E, obviamente, Gaia e a equipe dele e todos nós que vamos apoiá-lo nessa missão, isso vai mostrar a verdade e vamos poder punir exemplarmente os culpados. Deputado, agora é o seguinte, ninguém pode dizer que é mentira, né? Veja bem, numa situação como essa, porque quem descobriu tudo isso, esse fiozinho solto, esse novelo de lã, foi justamente Elon Musk.
E dizer que o Brasil não tratou de censura não vai colar, porque foi justamente em cima de Elon Musk. Então ele agora descobriu da USAID, ou USAID, como querem chamar, descobriu que era quem estava financiando. Foi atrás, porque o objetivo dele era enxugar os custos do governo americano, e descobriu que estava saindo uma grana gigantesca, e queria saber para onde estava indo essa grana, e essa grana estava indo justamente para financiar ações de esquerda no mundo inteiro, com o objetivo de calar a direita conservadora e explodir a agenda globalista. Dentre essas coisas, a censura nua e crua. E o Elon Musk publicou, inclusive no X, as ações, os ofícios da justiça brasileira exigindo a derrubada de alguns perfis ali no X, mandando tirar termos e, pior ainda, pedindo para ficar quietinho, calado, sem que ninguém soubesse disso. Então não há agora como dizer que não houve isso, porque foi justamente o Elon Musk quem tratou diretamente dessa questão. E nós, não fica só no Elon Musk, né? O negócio já avançou para o Departamento de Estado americano e nós temos uma fala do novo secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre esse episódio. Vamos ouvir. You're now the head of USAID. The head of Doge, Elon Musk, called USAID a criminal organization and added that it is time for it to die. Do you agree with that? They have basically evolved into an agency that believes that they're not even a U.S. government agency, that they are a global charity, that they take the taxpayer money and they spend it as a global charity, irrespective of whether it is in the national interest or not in the national interest. One of the most common complaints you will get if you go to embassies around the world from State Department officials and ambassadors and the like is USAID is not only not cooperative, they undermine the work that we're doing in that country. They are supporting programs that upset the host government for whom we're trying to work with on a broader scale and so forth. So they're completely unresponsive. They just don't consider that they work for the U.S. They just think they're a global entity and that their master is the globe and not the United States. And that's not what the statute says, and that's not sustainable. Can it be reformed or does it need to die? Well, that was always the goal, was to reform it. But now we have rank insubordination. Now we have basically an active effort where their basic attitude is we don't work for anyone. We work for ourselves. No agency of government can tell us what to do. So the president made me the acting administrator. I've delegated that power to someone who's there full time, and we're going to go through the same process at USAID as we're going through now at the State Department. I think there are this is not about getting rid of foreign aid. There are things that we do through USAID that we should continue to do that makes sense. And we'll have to decide, is that better through the State Department or is that better through something, a reformed USAID? That's the process we're working through. There are things that are happening at USAID that we should not be involved in funding, or that we have a lot of questions about, but they're completely uncooperative. So we had no choice but to take dramatic steps to bring this thing under control. Uau! Disse que os caras não estão cooperando e, por isso, o Departamento de Estado e o governo americano terão de ser duros para trazer tudo isso à tona. Não está nada bom para as pessoas que se deixaram envolver. Não está. Marco Rubio está com sangue nos olhos. Deputado Pazuello. E ele vai atrás de todos os envolvidos, claro, que eles abrirão a boca e entregarão tudo, todo mundo, tudo o que sabem. E esse foguete vai chegar no Brasil bem rapidinho. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que essa bomba externa que vai trazer consequências para o Brasil, ela era inevitável. Ninguém tinha dúvida de que as ações do governo Trump chegariam no Brasil. A dúvida era qual a intensidade dessas ações, quando que elas chegariam. Mas que elas vão chegar, vão. Já estão chegando. Estão chegando no mundo inteiro, por que não chegaria no Brasil? O Brasil não é blindado contra as ações americanas. Pelo contrário, nós somos muito dependentes dos Estados Unidos em vários setores. Setor militar, a diplomacia das Américas. Eu acho que isso, e economicamente, com certeza também, nós temos, é um parceiro comercial forte brasileiro e nós temos, sim, que estar ligados a essa potência que é os Estados Unidos e que quer estar ligado a nós também. Então, essa posição do nosso atual governo federal de buscar alinhamento com países como Irã, Rússia, como Nicarágua, Cuba, isso tudo
causa um atrito enorme com a visão do atual governo americano. E é claro, a posição com relação ao Hamas, com relação à faixa de Gaza, com relação às ações de Israel, isso é um conjunto. Você vê que o novelo está todo enrolado. Não tem escapatória. O governo federal não tem para onde correr. Ele criou a própria armadilha e não tem como sair dela. A economia, ela é a mola desse desastre. A economia é a mola desse desastre. E a posição americana, ela vai ser forte e vai fazer com que atores que se escondem atrás de nomes, de postos, certo? Esses atores verão que isso vai ser descortinado e, obviamente, pagarão pelos seus erros, pagarão pelos que eles fizeram às outras pessoas. Isso é uma verdade. Eu acho que muita gente não acreditava que a coisa chegasse a esse ponto, né? Sabiam que Donald Trump ia trazer alguma coisa e tal, mas achavam que ia ser semelhante ao primeiro mandato dele. Ninguém imaginava que a corda fosse arrebentar com essa força toda. E tão rápida. E tão rápida. E tão rápida. Veja só, ele já anunciou que vai tomar conta da faixa de Gaza para garantir a segurança naquele território. E aí o que o governo brasileiro vai dizer? Já disse. Já disse, né? O que foi que ele disse? Então, hoje o nosso presidente já criticou abertamente a posição americana, dizendo que é incompreensível a posição americana sobre a sua proposta na faixa de Gaza. Como é incompreensível? Qual é a dúvida de que aquela população ela está vulnerável? Vulnerável não só pelas suas posições ideológicas, políticas, posições de alinhamento com o grupo terrorista Hamas, mas na cidade, no território que foi atingido pela guerra, e eu lembro sempre aqui, pela guerra conduzida por Israel contra o governo instaurado do Hamas. Uma guerra, e a guerra é isso mesmo, hein? A guerra tem destruição, e aconteceu a destruição. E essa destruição causa, obviamente, danos em equipamentos, em estruturas, prédios, infraestrutura, tudo. E tudo isso precisa ser refeito, precisa destruir o que ainda está de pé em termos de prédios que estão ruídos, ou ruínas, ou com rachaduras, ou perigosos. O subterrâneo é todo cheio de túneis, isso precisa ser escavado, precisa ser fechado, cimentado, e depois reconstruir uma cidade inteligente que permita trabalho, que tenha mão de obra, que tenha destino, que tenha, obviamente, uma vida digna para que o povo palestino, quando retornar para suas casas, suas áreas, suas cidades, aqueles que assim o desejarem, venham e encontrem algo além de ódio a Israel, algo além de ódio ao Ocidente, algo além de ódio nos seus corações. E sim, convivam de forma humana com as suas diversidades e cresçam na região para poder somar com o desenvolvimento fantástico que hoje tem o Estado de Israel. O que o governo americano está fazendo, o que o presidente Donald Trump está querendo fazer é garantir a paz naquela região e a segurança, inclusive, dos palestinos, para que eles não sejam influenciados pelos integrantes do Hamas. E se o governo brasileiro bate de encontro com isso aí, está dando mais outro tiro no pé, um atrás do outro, e ainda está achando que vai conseguir ser eleito no Brasil, reeleito em 2026. Vai ficar muito difícil isso. Não é esse o caminho. E mais ainda, deveria tratar com muito mais respeito e cuidado das finanças internas, porque tem economista aí de banco famoso, que gosta de patrocinar bastante, né, os programas de televisão, dizendo que no segundo semestre deste ano, de 2025, o Brasil entra numa recessão. Por quê? Porque não consegue cortar gastos, tem arrecadação de recursos, de impostos, mas não consegue cortar gastos. Então vai entrar numa recessão violenta. Então isso é bem complicado. General Pazuello, já chegamos ao final desse nosso tempo. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco. O senhor que teve o nome citado várias vezes nesse Fishing Expedition por aí, que a gente viu, né? E hoje a gente cedeu essa oportunidade porque o senhor é uma pessoa que conhece bastante dessa área, inclusive dessa última que nós comentamos, que é a situação em Israel e na faixa de Gaza. Muitíssimo obrigado por sua participação e volte sempre que puder. Muito obrigado, Paulo.
E daqui a pouco a gente vai conversar sobre o projeto de lei que pretende diminuir o tempo de inelegibilidade para políticos cassados pelo TSE. Mas antes, preste atenção no recado de nosso apoiador, que já voltamos. É muito bom para quem quer recuperar o apetite sexual. Se liga aí. E é isso aí, querido Paulo e todos que nos acompanham aqui no Canal Mundial. É uma alegria estar aqui com você e vamos falar desse assunto. Você percebeu, Paulo, que muitas coisas vêm evoluindo, mas parece que falar da nossa vida íntima, da nossa vida sexual, ainda existe um tabu muito grande. E a gente vem aqui de forma consciente alertar todos, porque você ter uma vida sexual ativa é sinal de saúde, é sinal de bem-estar. E principalmente, Paulo, no caso do homem, devido a estresse, ansiedade, insônia, alcoolismo, tabagismo, tudo isso afeta os níveis de testosterona. E se prejudica a testosterona, vai impactar onde? Na vida íntima, na vida sexual do homem. Porque a testosterona, Paulo, é o hormônio sexual do homem, é o hormônio da força, do vigor e da vitalidade. Então, quando impacta e mexe com a nossa testosterona, causa problemas na hora da relação, como disfunção erétil e ejaculação precoce. Principalmente, meu amigo, você que sofre com a diabetes. O que eu vou falar agora aqui é muito sério. A diabetes hoje é a doença que mais causa impotência no mundo. Você que tem diabetes sabe o que eu vou te falar. A diabetes, ela interrompe o fluxo sanguíneo, não deixando chegar às extremidades do corpo. E aonde não há sangue, não há vida. Aonde o sangue não circula, não há ereção. Então, quem tem diabetes, Paulo, tem muita dificuldade em ter uma ereção rígida e de maneira satisfatória. Eu te apresento Max Viril. É para você que tem e para você que não tem diabetes. Ele vai ajudar o equilíbrio da testosterona, vai aumentar o seu fluxo sanguíneo e você terá níveis de ereção durante o dia e durante a noite. Você tomando um Max Viril 30 minutos antes da sua relação, como eu tomo, você terá níveis de ereção, aquela ereção rígida e de maneira satisfatória. Basta tomar 30 minutos antes da relação a cada 3 dias. Não precisa tomar todos os dias. A cada 3 dias você vai tomar 30 minutos antes da relação, vai ter aquela ereção rígida, vai namorar com mais confiança, com mais segurança e vai melhorar a autoestima. E um último recado, porque a gente se preocupa com a sua saúde. Você, meu amigo, não abuse desses remédios de farmácia, que a longo prazo vai prejudicar o seu coração e a sua pressão. Max Viril é 100% natural e te dá uma performance extraordinária e você vai se satisfazer e satisfazer a sua companheira na hora da relação. Por isso, adquira Max Viril. Para adquiri-lo, você vai ligar agora 0800 323 0090 0800 323 0090. E atenção, que os 100 primeiros que ligarem, Paulo, vão ter um desconto de até 70% no Max Viril e de presente, olha o meu aqui, ó. Vai ganhar um smartwatch, tá? Que vai marcar o quê? Sua caloria, seus batimentos cardíacos. É para cuidar da saúde. Liga 0800 323 0090 0800 323 0090 para colocar tudo para cima, para ter mais confiança, segurança e não falhar na hora H. É Max Viril, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O presidente Lula acabou concedendo uma entrevista onde parece esquecer que existem condenados pelos atos do dia 8 de janeiro que nunca tiveram uma mancha criminal sequer em ficha alguma e que pegaram mais de 15 anos de reclusão, cadeia, apenas por estar na Praça dos Três Poderes no dia da confusão. Na entrevista do presidente, que parece estar muito mal assessorado, ele ataca o ex-presidente Bolsonaro a toda hora como adversário para as eleições de 2026. Ele só pensa nisso agora, sendo que ainda tem 2 anos para administrar o país. Lula esqueceu disso e fica falando coisas ao contrário da anistia, achando que ninguém ainda foi condenado e que o processo só trata de Bolsonaro. Ele está obcecado pelo ex-presidente e sabe que o jogo está perdido. Por isso, deixou de governar o país para se dedicar ao combate ao seu maior inimigo. Veja os absurdos que ele disse. Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes? Eles deveriam acreditar que ele foi inocente e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, ou se vai ter punição. O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático, em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando.
Eles acham que fizeram exatamente aquilo que a justiça está dizendo que ele fez. Então, primeiro, espera o julgamento, se defendam, vai ter uma condenação, você ou não, vocês terão o direito de se defender, haverá um direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Não há. Não há possibilidade dos blefadores, daqueles que não têm nenhum respeito, sabe, pelas crianças que ficam na televisão, que ficam na internet acompanhando a mentira deles. Não tem. Então, sabe, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Quem vai decidir o processo é a justiça, quem vai absolver ou condenar é a justiça. Depois que isso acontecer, vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou, inclusive, a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Eu acho. Eu digo todo dia, por menos do que o que eles fizeram, muita gente no Partido Comunista foi morto. Por menos do que eles fizeram, muita gente foi preso. Por menos do que eles fizeram, o Prestes passou 50 anos prestando conta à justiça brasileira. Eles tentaram dar um golpe, anunciar e preparar a morte do presidente da República, a morte do vice-presidente da República, a morte do presidente do Tribunal Eleitoral, e acha que são inocentes. Ora, não tem sentido. Eles que paguem pelas mazelas que eles fizeram. Se for inocente, serão absolvidos. Se forem culpados, serão punidos. É isso que vai acontecer. Então, aí eu estou muito tranquilo. Você sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Mas ele não. Então é o seguinte, vamos aguardar o julgamento. Vamos aguardar o julgamento com muita tranquilidade, porque eu acho hilariante eles pedirem anistia antes de serem condenados. Ou seja, significa que eles não acreditam neles mesmos. Uou! O que estava ali na frente do presidente era uma câmera e não um espelho. Está errado. A anistia é para os que já foram condenados e, consequentemente, vai acabar beneficiando os que ainda não foram condenados. Lula diz que ele não teve direito à ampla defesa, mas não é verdade. Ele foi julgado por 4 instâncias e em todas elas houve tempo muito largo, mais do que suficiente para que ele apresentasse sua defesa. Tanto que hoje até o advogado dele virou ministro do STF. Quem não teve direito à ampla defesa foram os que acabaram condenados em tempo recorde. Foram condenados sem direito a recurso por causa que foram julgados por uma última instância, um tribunal de última instância. Então Lula falta com a verdade na cara mais dura e acha que o povo ainda é bobo para acreditar nestas lorotas. O ex-presidente Bolsonaro vai voltar ao jogo político. As pressões estão grandes demais e vêm inclusive do exterior. Até o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que terá de tratar do tema da anistia, porque com Donald Trump batendo em cima, vai ficar difícil de segurar. O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, está entrando com um projeto de lei para diminuir também o tempo de inelegibilidade de 8 para apenas 2 anos. É um projeto de lei e é com ele que a gente vai conversar agora. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui conosco. O que o senhor usa como base de convencimento para a criação deste seu projeto de lei? Seja bem-vindo. Legal, uma honra estar novamente no Mundial Telenotícias, uma super audiência, a direita toda ligada, muita credibilidade, sempre falando com a verdade. Eu estava ouvindo aí o descondenado Lula falando e ele confirmou que vai perder a eleição. Ele mesmo disse que vai perder a eleição. Ele disse, porque ele disse que a mentira não vai vencer a eleição. E ele é pura mentira. Então ele disse que vai perder a eleição. Ele está tranquilo quanto à eleição.
Lula está tranquilo como enfermeiro de hospício. Essa é a tranquilidade dele. Agora, quanto a esse projeto de lei complementar número 141 de 2023, reduz de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade. Muitas pessoas dizem que está ofuscando ou denegrindo o ficha limpa. Não tem nada a ver com ficha limpa quando pensei nesse projeto. Esse projeto, ele é baseado na lei da inelegibilidade, que é de 1990, onde a punição para ficar inelegível era de 3 anos. 3 anos. Com 20 anos como 3 anos. Depois, em 2010, junto com a lei da ficha limpa, no caso, aumentaram para 8 anos. 8 anos é demais. Deixar uma pessoa inelegível como sendo a pena inelegibilidade não tem fundamento. O político corrupto, político ladrão, esse criminoso tem as leis vigentes no Brasil, tem o Código Penal, tem lei de responsabilidade, tem muita coisa para condenar. E não é afastando de ser candidato pela punição. O que adianta deixar 5, 8 anos inelegível e fica solto, desfrutando do dinheiro que roubou? Gastando o dinheiro que roubou? Não. Tem lei no Brasil para punir quem é corrupto e não tanto tempo deixando pessoa fora pelo seguinte motivo. Porque de 2010 para cá mudou bastante. Hoje quem comanda, influencia muito na política é o judiciário. A nossa política está judicializada. E isso todos sabem. O STF se mete demais na política e eu digo o seguinte, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. Então não é punir, deixando inelegível, que vai trazer a segurança jurídica ou a tranquilidade para a população. Porque político corrupto tem que ser punido com as leis vigentes. E 2 anos é o suficiente, por quê? Em 2 anos, ele simplesmente não concorre na próxima eleição. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que 8 anos é muito tempo. São 4 eleições. Não quer dizer que estará beneficiando o que foi punido, porque o corrupto, deixar inelegível só, não é suficiente. O problema que se está usando hoje, esse período de 8 anos, para deixar políticos que têm condições de vencer eleições daqui a 2, 3, 4 anos, ou 5, que seja, inelegível, numa jogada política. Então serve muito mais esse período de 8 anos para uma sanção política a candidatos que não cometeram crimes de corrupção, de roubo, por exemplo, o que aconteceu com Bolsonaro. Bolsonaro, 8 anos inelegível, por quê? Porque ele se pronunciou com relação às eleições para quem? Para embaixadores de outros países que não votam no Brasil e não influenciam nada no Brasil. E aí, pune com 8 anos de inelegibilidade por isso? Ou então, porque ele estava presente num desfile cívico-militar e alegam que ele tirou proveito político? 8 anos de condenação? O que é isso? Nos últimos 3 anos, 2 anos para cá, só se condena, só se penaliza políticos de direita. Olha o senhor Janones da vida, alguma punição para ele? Nada. Olha o senhor Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de cadeia. Onde ele está? Prisão domiciliar? Está lá, agora, está na beira da piscina, tomando um drink na sua mansão. Isso é condenação? Dando dicas deixar de um cara filmes. inelegível é punição para ele? Claro que não. E dando dicas de filmes, né, deputado? Inelegibilidade não é punição suficiente para político corrupto. Tem que ir para a cadeia, atrás das grades, devolver o que roubou. Isso tem que fazer. Agora, 2 anos é mais que suficiente para penalidade. Agora, roubou, fez coisa pior, a justiça comum é que vai punir. Deputado, para esse seu projeto andar, é preciso passar pela CCJ da Câmara. Qual a possibilidade disso acontecer e quem será o presidente para analisar essa proposta? Olha, o presidente da CCJ não temos ainda, mas nós já temos o relator. Porque em dezembro do ano passado, a CCJ pertencia ao PL, a Carol de Tone na presidência, e colocamos ali, relator, o Felipe Barros, que já está escalado.
E a possibilidade de passar é tão grande, veja só, esse projeto de lei complementar, quando eu apresentei, a minha assinatura era suficiente. Aí eu vou pegar apoio dos colegas. Numa tarde, eu peguei 73 assinaturas de vários partidos. Numa tarde. Ontem, quando eu estourei a imprensa inteira do Brasil me entrevistando, todo mundo falando desse projeto, mais de 20 deputados me procuraram para assinar o projeto, querendo dar apoio. Inclusive, quando cheguei no plenário, o deputado bateu foto comigo, quero assinando, deixa eu bater foto contigo para dizer que está apoiando o projeto. Uma aceitação muito grande e ficou muito maior a aceitação quando Hugo Mota também disse que 8 anos é tempo demais. É o bom senso que impera. Alguns dizem o seguinte, Paulo, isso é inconstitucional. Os urubus de plantão, contra tudo e a favor de nada, sempre tentam achar uma desculpa. Inconstitucional da onde? Se a pena era 3 anos, aumentou para 8. Não é inconstitucional. Aí, de 8 reduz para 2, também não é inconstitucional. É uma questão de tempo, uma questão métrica, no caso, de tempo. Reduz ou aumenta. Então, não é inconstitucional. E vamos fazer com que se restabeleça, no caso do Bolsonaro, para que tenhamos a justiça de volta ao Brasil. Porque não tem cabimento deixar o Bolsonaro 8 anos inelegível pelo que ele fez. Além de ser um absurdo, 8 anos. A Dilma foi caçada. Foi caçada. E numa jogada, deixaram ela ser candidata. Mesmo caçada. Caçada. O senhor Lula saiu do presídio. Não foi absolvido de nenhum crime ele foi absolvido. Foi outra jogada de caneta. Se candidatou ao presidente do Brasil. E Bolsonaro, por falar com embaixadores, por participar de um ato cívico-militar, querer deixar 8 anos fora, qualquer pessoa com mínimo de bom senso sabe que isso não tem fundamento. E não é nada contra a ficha limpa, que continue unindo os políticos que foram julgados até segunda instância com todo o rigor. E político corrupto tem o rigor da lei, tem o Código Civil, tem o Código Penal, tem as leis vigentes no Brasil para, de fato, penalizar. É isso que precisamos colocar para esses políticos. A ação de improbidade, por exemplo, pune, e o político está punido, ele não vai ser candidato, ficará inelegível ao natural. Agora 8 anos é um absurdo. Agora, deputado, o senhor tocou num ponto importante, porque ontem a PGR disse que até o final agora deste mês de fevereiro vai denunciar o presidente Bolsonaro. E se o STF acatar a denúncia, poderá prendê-lo, poderá mandá-lo prender por causa dessas denúncias, né? Ou seja, ou pelo o golpe que nunca existiu, ou pelo cartão de vacinas, ou pelas joias da Arábia Saudita. Agora, uma vez condenado, ele não poderá concorrer às eleições por se tratar de ficha limpa. E aí, de repente, se seu projeto estiver andando, como realmente nos parece que está, porque além dos parlamentares do PL, o senhor já também conta com apoio dos parlamentares do Centrão, e isso é um tema que interessa a todos, né? Todos os parlamentares têm interesse nisso aí. Então, há uma grande possibilidade de que isso passe realmente. Como é que o senhor vê essa possibilidade da PGR já oferecer uma denúncia contra o presidente Bolsonaro? Isso anularia todo o seu trabalho, né, em parte. Sim, mas eu não acredito na prisão de Bolsonaro. Bolsonaro, em momento algum, incitou a golpe de Estado, tem muita falácia contra ele, muita falta de verdade, tanto é que, se tivesse, já teriam prendido ele. E não prenderam até hoje porque não tem fundamento, não tem motivo. Apesar de que hoje no Brasil, com a justiça do jeito que está, que quando eu digo, né? E quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. E sabe que o STF está se portando de maneira... Aliás, na semana passada, foi acatado um pedido meu de impeachment. Foi o único acatado quando o Pacheco estava indo embora. 2 dias antes de ir embora, acatou um pedido meu. No finalzinho. E aí, acatou, como é que não. vai ficar isso? Recebeu. Entrou no trâmite, o Congresso recebeu, oficializou o meu pedido de impeachment do Barroso. Né? Pediu, foi o único que aceitaram, faltando 2 dias para ele sair. Uau, e aí precisamos depois saber como é que vai ficar essa situação. Mas ainda com relação ao seu projeto de lei... Já está oficializado. Ele recebeu,
recebeu meu pedido de impeachment. O meu e de mais 5 brasileiros, cidadãos comuns que pediram impeachment. Mas, deputado, o que oficialmente foi reconhecido como pedido foi o meu. Eu pedi 6 pedidos de impeachment, se não me engano. Pedido da Carmen Lúcia, com todo fundamento, pedido do Barroso e pedido também do Alexandre de Moraes. Tudo muito bem fundamentado. Então, esse último meu, o que aceitado foi contra o Alexandre de Moraes, pela postura dele lá na Itália. Editando a verdade, a fita verdadeira, editaram, diz que ele foi a vítima quando o filho dele que agrediu. Então, não é compatível com a liturgia do cargo de um ministro do STF, portanto, eu pedi tem muita coisa realmente estranha, né? Porque nós recebemos, inclusive, um vídeo criticando e fazendo um contraponto bem interessante, quando naquela situação, naquele evento que teve da Uni, onde o ministro Barroso participou, ele falou efusivamente que derrotamos o bolsonarismo, e naquele mesmo episódio ele disse que só ditaduras que fecham o Congresso Nacional. Mas o ministro disse, vencemos o bolsonarismo. Aí eu pedi o impeachment dele. É motivo de impeachment. É motivo de impeachment. Só no Brasil que não. Se fosse um país sério, ele já estava empichado. Porque um magistrado, um juiz, um desembargador, um ministro não pode participar de ato político partidário. Ele participou com milhares de manifestantes de esquerda. E nem de direita poderia. E ele, no palco de uma manifestação política que não pode, não se conteve e ainda falou: vencemos o bolsonarismo. Pode continuar ministro? É motivo de sobra para sofrer impeachment e aconteceu nada. Uma vergonha. Olha, e ele disse então que as ditaduras é que fecham o Congresso, que calam o Congresso, mas o ministro Gilmar Mendes disse que vai barrar, vai derrubar qualquer medida do Congresso Nacional que avance contra a Corte. Ainda nesse mesmo evento, eu quero citar mais 3 exemplos aqui. Não esqueça que quem faz as leis somos nós, legisladores. Nós podemos fazer leis para tolher eles. Então não pense que aqui, quem faz leis somos nós. Eles apenas julgam. Nós podemos fazer leis para corrigirmos absurdos. E o ministro disse o seguinte, que só a ditadura que caça mandatos. Não é verdade, porque o TSE caçou o Deltan Dallagnol e estão caçando agora a deputada Carla Zambelli. E ele disse também que só a ditadura é que cria censuras. Mas o STF começou a discutir a regulamentação das mídias sociais, né? Censurou, mandou ofício para o X de Elon Musk. E, por último, o ministro ainda disse tudo isso no mesmo evento, que só a ditadura que tem presos políticos. E como é que fica a situação do Daniel Silveira? Sim. Aliás, o ministro do STF não tem que estar opinando sobre política. Ele tem que ser discreto, ele tem que ser isento, ele tem que ser uma pessoa de extremo bom senso. O juiz não deve participar ativamente da política como participa hoje. Quer participar da política? Venha, se candidate. Pegue a legitimidade popular, que não tem. Apenas um presidente indicou alguém e vira praticamente um deus. Mas isso vai acabar, porque está mudando muito, principalmente aqui na Câmara Federal. A postura será outra. Nós queremos respeito entre os poderes, mas não ninguém querendo se sobrepor aos outros. É justamente se serve, se tem freios e contrapesos para os outros 2 poderes, tem que haver para os 3, entendeu? Ou seja, o que todos nós queremos é que o Brasil volte à sua normalidade e que nós tenhamos os 3 poderes muito bem definidos e cada um dentro do seu quadrado, fazendo o que a Constituição manda, apenas isso. E não aquilo que diz que a Constituição manda, mas que os caras vão e fazem outras coisas e dizem que estão fazendo em defesa da democracia. Isso aí atrapalha muita coisa. Vamos lá, 3 poderes. Todos podem cometer crimes. Olha, já teve impeachment, presidente da República, governador de estado, prefeito, governador, deputado federal, estadual, todos já foram impeachados. Nunca tivemos um impeachment de um ministro do STF, e tendo motivo de sobra. Está faltando um Senado que saiba punir e fiscalizar o STF. Olha, para a gente encerrar, chegamos ao final da nossa entrevista, deputado. Quanto tempo o senhor acha que ainda vai tramitar o seu projeto de lei na Câmara com o novo presidente Hugo Motta? Olha, nós queremos tramitar rapidamente na CCJ,
Se não der na CCJ, nós vamos pedir urgência. Pedido de urgência, que aí viabiliza muito mais rápido. Temos essa possibilidade. Pedido de urgência, que é um caso de urgência mesmo, não é qualquer pedidinho, onde se trata, inclusive, quem sabe, da futura candidatura de Bolsonaro à presidência, entre tantos outros que serão beneficiados. Essa redução beneficia a todos os partidos e coloca um tempo razoável, dentro da lógica. 8 anos é para usar politicamente uma maneira de prejudicar potenciais candidatos a vencerem eleição daqui a algum tempo. 2 anos, uma eleição fora é suficiente. Depois, tem os rigores da lei brasileira para punir os políticos corruptos. Tá certo. Deputado Bibo Nunes, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco mais uma vez, hein? Muito obrigado. Uma honra, hein? Abraço. E volte sempre. Um abraço. Tchau. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like e o mais importante de tudo, se inscreva em nosso canal. Muita gente assiste o nosso programa, mas acaba esquecendo de se inscrever. Então é rapidinho, não toma tempo algum, não precisa preencher nenhum formulário, nenhuma informação sensível, absolutamente. Se você chegou até aqui, basta chegar ali em cima também e, pumba, apertar no botãozinho de se inscreva. Ou inscreva-se. Isso nos ajuda muito. Muitíssimo obrigado por tudo, pela companhia e nos vemos de novo amanhã ao meio-dia, hein? Ao vivo. Até lá.